A palavra de hoje está no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 14. A gente vai começar aí Êxodo no capítulo 14. Mas antes, eu quero falar com vocês o que sempre acontece com quem tem filho, com quem tem marido, com quem tem esposa, né? E vocês vão entender o que eu estou falando. Gente, para essas pessoas, a gente pode fazer o que for. Mas é como, às vezes parece que é como se a gente não tivesse feito nada, né? Minha filha, ela sempre, eu faço uma coisa hoje por ela. Amanhã, posso fazer isso, mãe? Não, hoje não. Você não me deixa fazer nada. O marido, mesma coisa. Jefferson, faz isso pra mim. Ele vai lá e faz. Quando ele não faz, você não faz nada por mim. Não é assim que a gente age? Só eu que faço isso? Todo mundo, né? E, gente, quando a gente faz por uma pessoa, e a pessoa diz que a gente não faz nada, é tão ruim, né? A gente se sente mal. Por quê? Porque a gente olha para essa pessoa e a gente fala assim, é um ingrato, né? É um ingrato, é uma ingrata. Eu falo, Júlia, todo dia eu tenho que fazer por você. E todos os dias eu tenho que fazer. E mais, e mais, e mais. Porque você nunca está satisfeita. Parece que a pessoa nunca está satisfeita. Ela não deve estar me vendo. Mas se ela não estiver me vendo, eu vou falar para ela assistir depois. Faço questão. E a mesma coisa sou eu também com ela. Porque muitas vezes eu peço para ela fazer as coisas e ela faz. E quando ela não faz, eu também fico insatisfeita. Somos assim, né? Muitas vezes nós queremos só receber. Tem uma placa de uma igreja que estava escrito assim: receba amor, dê amor. Porque a gente recebe para a gente dar. Muitas vezes nós queremos grandes coisas de Deus, nós esperamos grandes coisas dele, mas nós não queremos fazer grandes coisas para que as pessoas conheçam ele e o que ele fez para as nossas vidas. Amém? Êxodo 14, gente. Antes de Êxodo 14, né, nos capítulos anteriores, nós vamos ver um povo que tinha visto ali as 10 pragas do Egito, né? O Senhor tinha uma promessa para eles, que eles iam embora daquele lugar, que eles iam ser libertos. O Senhor até aquele momento aqui, até aqui em Êxodo 14, ele cumpriu essa palavra, né? Ele fez com que Faraó libertasse, deixasse eles ir embora. Mas aqui no capítulo 14, depois que eles deixam eles irem embora, o Senhor os conduz para perto do Mar Vermelho, o que acontece? O Senhor fala que vai endurecer o coração de Faraó. Para quê? Para ele voltar a perseguir o povo de Deus. E aí a gente vai ler aqui, né, no capítulo 14, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado o rei do Egito que o povo fugia, mudou o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Eles começaram a pensar: por que a gente deixou que aquele povo fosse embora? Como assim? Não. Vamos embora atrás dele, vamos trazer de volta. Está pensando que vai se livrar assim de mim? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo.
E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram os egípcios, todos os cavalos e carros, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e o alcançaram, acampados junto ao mar. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto, porque nos trataste assim, fazendo sair do Egito? Rapidamente, gente, eles tinham acabado de ouvir uma promessa. E eles chegam no lugar onde o Senhor começa a fazer o que Ele tem para fazer. E a pessoa já começa, mas será que não tinha sepulcro suficiente? Gente, quando eu li aquilo, eu até ri. O Senhor vai mandar para morrer no deserto, porque lá vai se enterrar, porque não tem sepulcro suficiente para eles. Olha só como a mente é pequena, como a nossa mente às vezes não consegue contemplar o que o Senhor vai fazer, sendo que Ele já disse, sendo que Ele já liberou a palavra e sendo que Ele já tinha feito. Será que Ele foi lá e mandou aquelas 10 pragas, fez com que eles chegassem até ali para que agora vai morrer todo mundo? Porque eu não tenho lá onde enterrar vocês não, vocês vão ter que ir lá para o deserto para ser enterrado. E aí, ali passou essa parte, né? A gente passa essa parte e a gente vai ver aqui a partir dali, né? O Senhor endurece o coração. E no capítulo 26, para a gente não prolongar muito, disse o Senhor, eles vêm atrás do povo, né? Como vocês podem ler adiante. Mas o Senhor, no versículo 26 do capítulo 14, o Senhor diz a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, os egípcios ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxutos, pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Porque o que o Senhor fala não volta atrás, né? Às vezes a gente fala uma coisa, daqui a pouco a gente... não era bem isso que eu pensava, não. Volta atrás no que a gente fala, mas o Senhor não, o que Ele promete, Ele cumpre. E mesmo que sejam coisas impossíveis, Ele faz com que venhamos a viver o impossível, se Ele assim promete. Amém? E o povo viu com seus próprios olhos. E aí quando eles veem, a gente vê aqui no capítulo 15, que Moisés, o que ele faz? Ele começa juntamente com o povo a externar louvores, a externar gratidões ao Senhor. Eles se alegram na presença do Senhor, eles cantam, aqui diz: eu cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força, Ele é meu cântico. E eles começam a glorificar, eles começam a agradecer, eles ficam gratos ali, né? Moisés leva aquele povo a externar um coração grato, porque eles acabaram de ver um milagre. E Miriam, né, que era a irmã mais velha de Moisés, família, né, gente? Ela mais à frente, no capítulo 15, do versículo 20
ao 21, diz assim, ó: a profeta Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Miriam também usa a boca para louvar, para externar gratidão, né? Aquele Deus que é poderoso, aquele Deus que faz infinitamente mais do que nós pedimos, infinitamente mais do que nós pensamos, infinitamente mais do que nós muitas vezes planejamos viver, né? E aí, nós vamos mais à frente, no capítulo 22. No capítulo 22 não, no versículo 22 do capítulo 15. No versículo 21, ela acabou e juntos de externar louvor, de externar gratidão, de abrir a boca e declarar o quão poderoso era aquele Deus, que lançou no mar o cavalo e todos os seus cavaleiros, e por isso eles passaram. Gente, imagina chegar num lugar, num mar gigantesco, e passar no meio daquele mar seco. É um milagre muito grande, é presenciar o poder de Deus de uma forma extraordinária, como muitas vezes nós de repente não vemos o mar, mas vemos muitas coisas acontecerem na nossa vida, né? Eu tenho aqui no meu um bloco de notas, que nesse bloco de notas eu boto só as respostas das minhas orações. E eu vejo tantas respostas de oração, e eu anoto, mas às vezes, gente, eu me sinto tão pequenininha, porque tem problemas que eu olho e falo assim, mas esse, a gente esquece de tudo que ele faz, né? E aí eles saem dali, e aí no versículo 22, eles vão partir a Israel do Mar Vermelho e saem para o deserto de Sur. E aí quando eles chegam no deserto de Sur, eles chegam num lugar que se chama Mara, porque as águas desse lugar eram águas amargas, eles não conseguiam beber aquela água. E imagina assim, passaram 3 dias, né? 3 dias que eles tinham visto aquele milagre, 3 dias que eles tinham visto aquelas bênçãos infindáveis do Senhor acontecer sobre a vida deles. Só que eles chegam num lugar e eles estão com muita sede. E quando eles chegam nesse lugar, imagina chegando nesse lugar, vai beber aquela água, só que a água está amarga. Como eu estou agora com uma sede, imagina. Vou beber se essa água estivesse amarga. Só que ali tem um bebedouro. Lá eles não conseguiram contemplar isso. E aí o que eles falam? O que eles fazem? Começam a murmurar. O Senhor nos tirou do Egito para morrer de sede aqui. Moisés, e começa a falar na cabeça de Moisés. Eu quero água e não tem água, a gente vai morrer de sede. Seria melhor morrer lá do que morrer aqui de sede. Morrer seco aqui. Imagina, aqui resumir, gente, mas o povo deve ter perturbado muito, né? E aí o que o Senhor faz? Moisés vai até o Senhor e ele fala com o Senhor. Então Moisés clama ao Senhor e o Senhor lhe mostra uma árvore e pede com que ele lance essa árvore no mar. E quando ele lança, as águas ficam doces. E o povo bebe água, bebe água, bebe água, bebe água. Eles chegam num lugar que possui 12 fontes. Eles chegam num lugar onde tem muita fonte de água e eles bebem muita água, se alegram, até que eles chegam a Elim. E aí quando eles chegam nesse lugar, né, parte de Elim para cima, e aí eles começam, gente, novamente,
Primeiro, eles viram as 10 pragas, né? Contra Faraó. Depois, eles viram o mar se abrir. Depois, 3 dias depois, eles já estavam reclamando porque não tinha água. E a água amarga fica doce. E agora eles chegam ali, partem de Eli para o deserto de Sim. Quando eles chegam lá, não tem o quê? Carne. E aí eles começam. Porque lá a gente se fartava de panela de carne. E aqui a gente tem nada para comer. E começam a reclamar mais uma vez na cabeça de quem? Gente, coitado de Moisés, ele tinha que toda hora ir lá levar reclamação do povo. Gente, é muito ruim. O nosso pastor lá em Cabo Frio, o Rafael, ele sempre falava assim, olha, eu tenho um problema com pessoa que tudo reclama, que depois que inventaram tá ruim, nunca mais ficou bom. E é verdade, gente, tem gente que é difícil conviver, né? Porque a pessoa, tipo, nunca nada tá bom, não importa o quanto se faça, não importa o quanto receba, tá sempre ruim, tá sempre ruim, tá sempre ruim. E esse povo começa a reclamar. E aí o que o Senhor faz aqui no capítulo 16? Envia o quê? Maná. E aí o povo fica feliz, que começa a colher maná e se esfartar de maná, né? Porque o Senhor, quando Ele libera sobre nós a bênção, não é pouquinho não. A gente tem a vontade para jorrar, para comer até se esbaldar, e eles comendo felizes. Só que passa um tempo, gente, só tem maná, né? E aí, só tem maná, só tem maná, só tem maná, no mesmo capítulo 16. E aí o Senhor envia codornizes. Agora esse povo vai comer carne. E eles olham e contemplam e veem a carne. Come carne, come carne, come carne. Saem de Si e vão para Refidim. E chega lá, mais uma vez não tem água. E o povo começa a murmurar, 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 murmurar na cabeça de Moisés. E o Senhor vai lá mais uma vez. Toma água, povo. Um povo de dura cerviz. Um povo que a gente vai olhar e vai falar assim, meu Deus, mas esse povo vê um milagre toda hora, nem passa muitos dias. Eles rapidamente já veem o milagre ali, eles pedem e têm. Por que estão fazendo isso? São muito maldosos, né? São muito ingratos. Mas esse povo muitas vezes somos nós. Quantas coisas a gente já recebeu? Quantas provisões o Senhor já nos entregou? Quantas vezes a gente foi abraçado pelo Senhor? Me lembro que quando a gente se converteu e a gente passou por um período de muita necessidade, só que a gente passou por um período de muita necessidade, mas ainda a gente ainda tinha um carro bom na garagem, porque a gente ainda não tinha chegado no fundo do poço do financeiro. E Jefferson, e a gente também não falava para ninguém que a gente estava passando por aperto, porque até então a gente ainda tinha aquele orgulho, né, de chegar assim, a gente está precisando disso, está precisando daquilo. A gente tinha vindo de um mundo, né, com muitas oportunidades, com muito dinheiro, então a gente jamais ia chegar ali para o povo e pedir ajuda naquele momento. E aí eu me lembro que Jefferson falou assim, eu tenho dinheiro para pagar o cartão, e eu tenho dinheiro, ou eu pago o cartão, ou eu faço compra. Aí eu falei, amor, então é melhor pagar o cartão, porque o cartão o nome vai sujar. A compra a gente vai dar um jeito. E aí um belo dia, aí ele foi, pagou o cartão, e aí a gente estava no centro. Aí teve uma proposta muito boa para Jefferson, só que ele não podia aceitar essa proposta, que no nosso testemunho a gente vai contar, ele vai contar nessa parte, mas enfim, ele tinha acabado de não aceitar essa proposta muito boa para ele financeiramente, mas que a gente não podia negociar. Então ele não aceitou,
E um irmão da igreja ligou para ele e falou assim: Jefferson, eu queria que você viesse aqui na minha loja rapidinho com Maraísa. E aí a gente foi, né? Eu toda emperiquetada. Chega lá, quando a gente chega lá tem um irmão, gente. E na verdade esse irmão chamou a gente porque tinha um outro irmão que queria falar. E aí quando a gente chegou lá, ele falou assim: olha, a minha esposa, ela nem veio aqui, porque ela tá com vergonha. Porque a gente vê vocês bem arrumados, a gente vê vocês assim, parece ter uma situação boa, mas o que está acontecendo é que minha esposa tem 3 dias que não dorme, que o Senhor está mandando ela fazer isso daqui. Quando ele abriu o carro, gente, mas era compra para uns 4 meses, sem a gente ter aberto a nossa boca para falar absolutamente nada. Nada. O Senhor fez. A gente viu, a gente chorou, a gente agradeceu, a gente falou, pode confirmar. A gente estava precisando. E não eram coisas bobas, não eram, sabe, não era assim, arroz, feijão, macarrão, que de repente o pessoal vai ali, junta e faz uma cesta básica. Gente, tinha tudo que vocês possam imaginar. Tinha shampoo, tinha desodorante, tinham coisas que uma mulher gosta de usar, que precisa usar. E para muitas pessoas, hoje a gente pode olhar e falar assim, o que é isso? Ah, uma compra. Só que para mim, naquela hora, era o poder de Deus. Não era uma compra somente. Porque é aquilo que a gente está necessitando, para o outro pode não ser nada, mas para a gente é tudo. E o Senhor fez. Só que pensa que eu fiquei satisfeita? Passou o tempo, estava reclamando de novo. A gente viu a cura do câncer. A gente viu muitas coisas acontecerem, porque o Senhor nos permitiu em misericórdia que a gente vivesse aquilo, que a gente vivenciasse um milagre. Até hoje eu oro, eu passei por uma situação agora muito difícil há pouco tempo, e o Senhor falou comigo 3 vezes em uma semana. E hoje eu já estava pensando, Senhor, mas será que isso o Senhor vai fazer? Uma situação que eu falei hoje com o Jefferson de manhã, e eu falei assim, mas isso não vai acontecer não. Aí eu peguei, me lembrei e falei, vai sim. Eu falei isso hoje aqui no gabinete. Falei, vai sim, porque eu estou orando para o Senhor tocar, para o Senhor fazer. E eu creio que Ele vai fazer. E é assim que tem que ser. Amém? E aí, quando nós vamos pro Números, no capítulo 12. Vocês podem abrir Números no capítulo 12? Diz aí. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher. E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? A mulher que estava louvando ainda agora. Porque aqui ainda foi de Êxodo para Números. Pulamos 2. Mas lá foi muito rápido. Foi no deserto ainda. E ela já estava vendo tudo o que o Senhor estava fazendo, o que Ele prometeu. E todos os milagres que Ele tinha feito até ali. Através da palavra do Senhor. Tudo que o Senhor tinha feito. Eles foram questionar. Na verdade, eles não estavam preocupados com a mulher. Eles foram criticar por causa da mulher, mas logo eles mostraram por que eles estavam preocupados. Eles estavam preocupados porque o outro estava sendo usado. Né? Será que o Senhor fala mesmo através dele? Foi Ele que levantou. E mais à frente Ele vai dizer aqui que Ele fala. Ele fala. Ele falou. E Ele imediatamente, o Senhor viu
porque aqui diz que o Senhor viu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três, saem à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés, vocês? E a ira do Senhor contra eles se acendeu. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Às vezes a gente fica preocupado com: ai, será que estão falando de mim? Ai, será que naquela rodinha lá que eu não estou agora falaram de mim? O que estão falando a meu respeito? O Senhor guarda de uma tal maneira aqueles que simplesmente têm relacionamento com Ele, que Ele não precisa se preocupar se fulano está falando, se ciclano está falando, se uma multidão está contra Ele. Quando a única coisa que Ele precisa fazer é estar no centro da vontade de Deus. E deixe que a tua pele, o teu nome, Ele livra. Amém? E aí Arão vai até Moisés e pede, implora: faz alguma coisa. Olha ela, nossa irmã, né? Está leprosa. E aí o que diz? Moisés clama ao Senhor. Versículo 13. Ó Deus, rogo-te que a cure. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu. Gente, eu até falei isso na nossa reunião que a gente teve. Essa mulher, há pouco, ela tinha visto um milagre. Há pouco ela viu o Senhor usar o irmão, e era irmão, é de casa, gente, a família. Então é aqui mesmo que a gente vai passar problema, é aqui mesmo que a gente vai muitas vezes decepcionar um ou outro, é aqui que a gente de repente vai falar o que a gente não deve falar, mas é aqui que a gente vai ser curado. É aqui que a gente vai ser restaurado. É aqui que a gente vai aprender a andar em comunhão, em unidade, em amar. Amém? Ela é na família. Ela viu tudo acontecer. E no capítulo 15, vocês lembram o que ela fez? Pegou o seu tamboril, louvou, adorou, agradeceu. Mas logo mais à frente, ela já fala contra Moisés. Porque ela é tão pequenininha, mas tão pequenininha. Mas é usada para amar. Ela é usada para amar, mas também é usada para odiar. É usada para animar aquele que está ali desanimado, cabisbaixo. Mas ela também pode ser usada para deixar para baixo. Ela é usada para curar, promover cura. Mas também é usada para ferir, para cortar, para deixar uma ferida ali. Ela é usada, gente, para reconciliar. Porque é para isso que nós somos chamados. Para quê? Para reconciliação. Mas ela também é usada para dividir, para trazer divisão no meio do povo, no meio do corpo. Ela é usada para a alegria, mas também em muitos momentos para a tristeza. Ela é usada para a verdade, aquelas verdades inescapáveis, que às vezes a gente precisa ouvir, mas ela também é usada para a mentira. Ela é usada, gente, para elogiar.
para dizer: irmã, você está bonita, você está linda. Mas ela também é usada para difamar, para fazer mal, para falar dos outros pelas costas, quando ele não está ali. Ela é usada, gente, para exaltar, colocar para cima. Mas também ela pode ser usada para diminuir, para abater. Ela pode ser usada para promover paz, mas também guerra. Ela pode edificar, gente, os mais lindos sonhos, fazer com que o outro sonhe, mas ela também pode fazer com que aquele irmão enterre de uma vez por todas aqueles sonhos. Ela, quando restaurada, quando lavada, quando remida, quando tratada, quando curada, ela pode ser usada para jorrar vida. Mas também, gente, se ela estiver por aí descontrolada, sem presença de Jesus, do Espírito Santo, ela pode sair como uma metralhadora, gerando morte, gerando dor, gerando destruição. Esse é o poder que há num órgãozinho desse tamanho, que é a nossa língua. E a palavra do Senhor em Mateus 22:12 diz que nós vamos prestar conta de cada palavra que sai da nossa boca. Por meio das nossas palavras, a gente pode ser, em algum momento, como diz aqui na palavra, ó, em Mateus 22:12, diz assim, ó, 12:36, mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra que tiverem falado, pois por suas palavras, vocês podem ser, em algum momento, absolvidos, mas também condenados. Naquele momento ela falou bem. Naquele momento ela usou a língua, ela usou as palavras para enaltecer, para agradecer, para se alegrar com aqueles que estavam alegres. Mas no momento em que ela deixou que algo entrasse ali e trouxesse de repente um sentimento de inveja, será que ele só fala com ele? Não fala com a gente? Ela foi usada de maneira errônea. E o que aconteceu? Sofreu a consequência. Mas a gente serve a um Deus que é o quê? Misericordioso. Misericordioso. E que Ele não rejeita o pedido de um coração contrito, quebrantado, que erra, que cai, mas também que se arrepende, irmãos. Amém? E mais à frente, né, uma coisa que hoje eu fui ler mais uma vez, toda vez que eu vou ler sobre isso, eu choro. Eu choro porque eu vejo muito amor numa pessoa, sabe? Acerca do que o Senhor pode fazer. E após o povo ter feito tanta coisa ruim, após o povo ter aqui, no capítulo 32, eles vão lá e quando Moisés sobe para fazer as tábuas, o que eles fazem? O que eles constroem para si? Um bezerro de ouro. E Moisés desce e vê aquilo. E aí ele vai e diz assim, ó: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, meu Deus, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim.
Vai, pois, agora e conduz o povo para onde te disse, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no final do dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram um bezerro. E no capítulo 33, vocês podem ler depois, o Senhor diz que ele não vai subir. E Moisés, ele pede, ele clama que o Senhor vá com ele, porque ele não quer ir sozinho. Tamanho era o amor. Só que no capítulo 31 de Deuteronômio, não, é no capítulo 11. É em Deuteronômio, capítulo 11. Ele começa ali, gente, a falar com o povo, primeiramente as leis, e depois no capítulo 31 de Deuteronômio, ele faz algo incrível, além de mostrar gratidão, porque ali, ele chega num ponto, onde ele passa aquele deserto inteiro, junto com aquele povo, vestindo a camisa pelo povo, dando sangue pelo povo. Mas ele sabe que ele não vai entrar na terra prometida. Por que ele não vai entrar, né? Porque ele ficou do lado daquele povo até o fim. E aí quando ele chega e o Senhor fala para ele que ele não vai entrar, e ele vai passar o povo para Josué, que vai ser o sucessor dele. E aqui diz assim: passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás, Josué. Passará diante de ti como o Senhor tem dito. O Senhor lhe fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então como eles fareis, segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede forte, filho, e corajoso. Não temas, não te temorizes diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés e Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, e a tu fará herdá-la. Gente, às vezes quando a gente faz uma coisa e chega o momento de não ser a gente mais, a gente não quer nem saber de quem vai ficar. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu vou embora daqui mesmo. Jefferson, Maraísa, vocês foram para esse povo, mas vocês não vão ficar aí. Vocês estão amando Itaboraí, mas eu não vou deixar vocês aí agora. Agora vocês já mal chegaram, já vão embora. Aí a gente pega e sai, não quer nem saber de quem vai entrar. Mas tamanho era o amor desse homem por esse povo, que ele estava preocupado com quem ia entrar, com quem ia levar o povo. Tamanho amor pelas vidas. E esse é o amor, essa é a gratidão que nós precisamos ter como igreja. Amar independente da gente estar fazendo. Amar independente da gente ser o líder.
naquele momento. É pelo corpo, é pela igreja, é para o Senhor, não é para mim, não é para você, não é para a gente. É para que o reino seja propagado, e não é da nossa forma, é da forma que Ele quer. Amém? E mais à frente, que eu não vou me estender mais, a gente vai encerrar por aqui. Em Deuteronômio, no capítulo 8, depois que vocês leem, Moisés, ele começa a ensinar o povo a ter gratidão. E aí ele vai dizer para aquele povo assim: olha, quando vocês estiverem fartos, quando vocês chegarem e tiverem muitos gados, quando vocês chegarem lá naquela terra, eu não vou estar, mas vocês vão estar lá, porque eu consegui levar vocês até lá, por meio do Senhor. Mas quando vocês chegarem lá, vocês não se esqueçam, vocês voltem à memória de vocês aquilo que Ele fez.